Olá, amigos. Meu nome é Andréia Agostin. Sou professora e escritora da Editora Nova, professora de Direito Administrativo e de Direito Previdenciário, sou advogada e vou tratar com vocês de duas matérias que vai cair na prova da Caixa Econômica Federal no cargo de técnico bancário. Olha que interessante, a prova de vocês está prevista para o dia 22 de abril. E eu estou gravando hoje, exatamente no dia 22 de fevereiro. Então, vocês têm aí menos que 2 meses para estudar para essa prova. Bom, são duas matérias pequenas, duas matérias básicas, cujo conteúdo é bem pequeno, dá para estudar tranquilamente. Por este motivo, inclusive, pelo fato de ser pequeno conteúdo, nós vamos fazer a leitura minuciosa e a explicação, quando necessário, de todos os itens do edital no que tange a essas duas matérias aqui. Ética, logo em seguida, História e Estatuto da Caixa Econômica Federal. Algumas matérias se encontram no próprio site da Caixa Econômica Federal. Quando chegar nesse assunto, eu vou falar para vocês. Vocês podem imprimir e fazer a leitura ou adquirir as nossas apostilas que já vêm com o material completo e atualizado. Começando então, quais são as matérias que nós vamos estudar no assunto ética? São apenas 4 tópicos aqui no edital. Conceito de ética, simples, básico, ética aplicada, noções de ética empresarial e profissional, a gestão da ética nas empresas públicas e privadas, por fim, o Código de Ética da Caixa, este sim disponível no site da Caixa. Nós vamos estudar também História e Estatuto da Caixa. Quantos tópicos? Apenas 2. No primeiro tópico, nós vamos ver a História e Missão da Caixa, que está disponível no site, mas qual é o site, professora? Este site aqui, ó, simples. Entra, clica no ícone e imprime o material. E o segundo tópico, que é Estatuto da Caixa. Quais são os tópicos que nós vamos estudar do Estatuto da Caixa? Todos? Não, nós vamos estudar esses tópicos aqui que estão previstos lá no edital. Quais são? Da denominação, sede, foro, duração e demais disposições preliminares, dos objetivos e do pessoal. Começando então na nossa primeira matéria, que é ética. O que vem a ser ética, professora? Por esta imagem aqui, o que é que vocês chegam a que conclusão? Quem é que tem ética aqui, o diabinho ou o anjinho? O anjinho é que possui a ética. Então, a partir dessa figura aqui, nós vamos conceituar e então estabelecer aí o nosso primeiro tópico do edital, o qual é o conceito de ética. Ética é o ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade. Conceito básico que eu escolhi para vocês. A ética, ela possui vários conceitos dependendo de que ângulo e de que matéria a gente está observando. Eu recortei para vocês observando do ramo da filosofia. Mas então, professora, moral e ética, será que seria a mesma coisa? Não, moral e ética, às vezes, para alguns doutrinadores, é a mesma coisa. Mas eu prefiro diferenciar os dois conceitos. E como é que a gente vai diferenciar moral de ética? Vamos dar uma olhada aqui nessa tabelinha. A moral, ela vai se fundamentar na obediência e normas, tabus, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos recebidos. Ou seja, eu convivo numa sociedade, eu vivo naquela entidade familiar, naquele grupo social, e naquele determinado grupo é-me imposto normas para que eu siga, para que eu entre dentro dessas normas e a partir daí eu vou pautando a minha conduta. É uma coisa que é imposta a mim. Isso é a moral. E a ética? A ética busca fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano.
Então, a ética seria algo até mais profundo, é aquilo que é inerente ao ser humano. O ser humano, ele deveria, em tese, pelo menos, ser ético por natureza. A própria consciência dele já disse se aquilo é certo ou se aquilo é errado, e não necessariamente estar seguindo um regulamento, uma norma, um tabu, aqui como é colocado na moral. Continuando, os princípios que são básicos da administração pública, que se encontram lá no artigo 37 da Constituição Federal, que vocês vão estudar com a professora Daniele, lá na matéria de legislação específica, ele também tem tudo a ver com a ética, porque se eu obedecer aos princípios da administração pública, consequentemente eu estarei tendo uma conduta ética. Vamos dar uma lida aqui, no que vem a ser esse artigo 37 da Constituição, para quem ainda não estudou no DVD de legislação específica. A administração pública direta e a indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de, e aí tem a regrinha, LIMPE, para a gente decorar e não esquecer de nenhum, que significa o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pelo princípio da legalidade, subentende-se que o administrador, ele deve fazer somente aquilo que a lei permite. É diferente do direito civil. No direito civil, que somos nós aí no nosso dia a dia, a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Se a lei proíbe, eu não posso fazer. Se a lei não proíbe, então eu estou liberada, eu posso fazer qualquer coisa. Passando isso para a administração pública, nós vamos obter o inverso, exatamente o inverso. Como é que vai funcionar isso na administração pública? Está aqui, princípio da legalidade. O administrador, o funcionário público, por exemplo, ele só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça. Se a lei determina, ele faz. Se a lei não determina, ele está proibido de fazer por conta do princípio da legalidade. Ora, professora, mas que chato, para que serve isso? Isso aí serve justamente para a gente evitar o abuso de poder dos administradores. Então, se eles têm que seguir a lei, significa que eles não podem por aí sair fazendo tudo que a cabeça deles manda com que eles façam. Segundo princípio é o da impessoalidade. Pelo princípio da impessoalidade, a gente chega à seguinte conclusão. A administração pública, ela deve tratar a todos igualmente, de forma impessoal, não sair por aí fazendo diferença entre uma pessoa e outra. Professora, mas me dá um exemplo prático do que seria a aplicação desse princípio da impessoalidade. Eu posso dar para vocês o exemplo da licitação. Na licitação, a administração pública, ela dá o direito a todos os concorrentes de conseguir prestar aquele determinado serviço público ou vender determinado produto para a administração sem ser preterido a outra empresa, outra entidade. A licitação, ela é um meio da gente alcançar essa impessoalidade. Todos têm direito de compactuar com a administração, de pactuar, de fazer os pactos, os contratos, trabalhos, serviços, produtos e assim por diante. A licitação, então, é um exemplo aqui de impessoalidade. Moralidade. O que vem a ser a moralidade? A moralidade seria a ética colocada em prática. Eu não tenho que seguir apenas a lei. Eu tenho também que ter moralidade. E qual seria o contrário de moralidade? A gente poderia citar a improbidade administrativa, que nós vamos ver daqui a pouquinho num próximo slide. Temos também o princípio da publicidade. A partir desse princípio, todos os atos da administração pública deverão, em regra, ser públicos. É o princípio da transparência total. Tudo deve ser público, tudo deve ser permitido que as pessoas tenham acesso, salvo algumas exceções que nós também vamos ver no próximo slide. E, por fim, aqui o princípio da eficiência. O funcionário público, ele tem que ser
eficiente. O administrador público, por isso eu falo funcionário, agente, empregado, tanto faz aí a categoria, mas o administrador público como um todo, ele tem que ser eficiente, ele tem que conseguir atingir as finalidades, o fim, o objetivo da administração com o seu trabalho da maneira mais eficaz, mais breve e de maior qualidade possível. Vamos então ver aqui, ó, a moralidade versus improbidade. Onde é que eu posso encontrar, professora, alguns exemplos de improbidade administrativa? Para que eu faça esse link. Improbidade é o contrário de moralidade. Vocês podem encontrar aqui, ó, na Lei 8.400